Glória a Deus, amém? Quero cumprimentar a todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero deixar aqui neste momento uma reflexão para os nossos corações, que se encontra no Evangelho de Marcos 6, e no versículo, vou ler alguns versículos, vou ler aqui o versículo 49, que diz assim: Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que era um fantasma e começaram a gritar, e todos ficaram apavorados com o que viram. Mas logo Jesus falou com eles dizendo: Coragem, sou eu, não tenha medo. Aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou e os discípulos estavam completamente apavorados. Amém? Glória a Deus. Amados, sabe o que eu aprendo com essa mensagem? Nós vemos que Jesus tinha feito ali um grande milagre, multiplicando 5 pães e 2 peixinhos e alimentando uma grande multidão. Os discípulos contemplaram aquilo, os discípulos não entenderam o que estava acontecendo. O que tinha acontecido na verdade. Agora Jesus chama os discípulos a uma missão diferente. Jesus chama eles e fala para eles: olha, entra no barco, atravessa o mar e vai para o outro lado. Só que eu não vou com vocês dessa vez. Vocês vão sozinhos. Eu vou despedir a multidão, eu mesmo vou despedir a multidão. E depois que eu despedir a multidão, eu vou para o monte orar. Eu preciso ficar sós com o Pai. Vou entrar em oração. Glória a Deus, amém? Nós vemos, amado, que Jesus, quando os discípulos obedeceram a voz de Jesus, entraram no barco e foi na direção que Jesus o ordenou. Sabe o que eu acho interessante? Que Jesus não chamou os discípulos e perguntou para eles se eles queriam atravessar. Não. Jesus deu uma ordem. Entra no barco e vai para o outro lado. E eu mesmo vou despedir a multidão. Porque agora a multidão está saciada, a multidão está alimentada. A multidão agora vai para suas casas descansarem. Vocês vão agora ter uma experiência comigo. E eu vou orar, vou falar com o Pai. Nós vemos, amados, que quando os discípulos se encontram agora no meio do mar, indo na direção que Jesus havia ordenado, o vento começou a soprar muito forte. A palavra nos relata que o discípulo estava remando contra o vento, mas era impossível. Impossível eles continuar indo para frente. Eles estavam no meio do mar. A mesma distância de ir para frente era a mesma distância de voltar. Só que eles sabiam que eles não podiam mais voltar. Que a ordem de Jesus era: atravessa e vai para a outra margem, para o outro lado. Talvez eles pensou que naquele momento não ia ter vento, porque naquele barco tinha uma ordem, naquele barco tinha uma palavra. Foi Jesus que ordenou eles irem. Sabe o que eu aprendo com essa mensagem? Que muitas das vezes nós achamos porque nós temos uma promessa, na nossa casa tem uma palavra, nós não iremos passar por dificuldade. O vento não vai soprar forte, a tempestade não vai nos afrontar. Só que foi diferente com os discípulos. Os discípulos estavam indo na direção que Jesus ordenou. E nem por isso estava livre do vento. E o vento começou a soprar forte. E Jesus estava no monte orando. Nós vemos que os discípulos começaram a remar. As forças do discípulo agora estavam se acabando. Eles estavam exaustos, cansados. Era impossível eles remar contra aquele vento forte que queria realmente parar de qualquer maneira o barco. Destruir de qualquer maneira aquele barco no meio do mar.
E agora nós vimos que já era a hora nona, era de madrugada, não era qualquer horário. Segundo a Bíblia, essa hora era por volta de 3 às 6 da manhã. E eles apavorados. Nós vimos, amados, que eles não desistiram, eles não pararam, eles continuaram remando. Só que era impossível agora eles continuar caminhando para frente. Porque o vento era forte. E nós vemos que Jesus estava contemplando tudo. Jesus estava vendo tudo o que estava acontecendo. Porque Ele é onisciente, onipresente e Ele vê todas as coisas. Talvez na tua vida, na nossa vida, estamos passando por dificuldade, por vento forte. Talvez nós pensamos que nós estamos fora da direção de Deus. Mas não. Às vezes não. Nós estamos na direção que Deus mandou nós ir, que Jesus nos ordenou. Entramos no barco, Jesus falou para nós, vai, atravessa, continua, caminha, prega a minha palavra, faça a minha vontade. E o vento começou a soprar forte na nossa casa, parece que vai derrubar. Parece que nossas forças acabou. E às vezes está acabando mesmo. Parece que a nossa fé está tão pequenininha diante de um vento tão forte. Só que Jesus está nos contemplando. Jesus está vindo na nossa direção. Ele não vai deixar nossa casa perecer se nós estamos indo na direção certa. Ele não vai deixar o nosso ministério acabar se realmente nós estamos fazendo a vontade dele. É claro que o vento vai soprar. É claro que vai vir a dificuldade. É claro que vai tentar nos parar. Só que agora Jesus colocou o discípulo para ter o quê? Uma experiência com Jesus. Nós vemos, amados, que Jesus olhando para o discípulo, vendo que o discípulo estava cansado, estava exausto, Jesus foi em direção ao discípulo. Jesus não ia deixar eles perecer. Jesus não ia deixar eles morrer. Jesus não ia deixar o barco naufragar. Porque ali tinha uma ordem, ali tinha uma palavra. E era de Jesus. Não era do homem. Nós vemos que Jesus viu que o discípulo estava cansado, estava exausto. Jesus começou a ir em direção ao discípulo. Não pensa você. Que Jesus não está te contemplando. Não pensa você que Jesus não está te vendo. Jesus não está te contemplando, que Ele está te contemplando. Ele está te vendo. Talvez você chegou no meio da caminhada achando que, meu Deus, agora não tem mais como ir para frente. Como voltar para trás? Não tem mais como voltar para trás também. Agora a única maneira de eu continuar aqui, parado. Mas ainda rema, continua remando, continua indo para frente, continua lutando, pelejando. Continua orando, continua buscando, continua jejuando. Continua em propósito. Continua indo para a igreja, ainda com pouca força. Talvez você está exausto, talvez fale com pessoas que estão desanimado, que parece que acabou as tuas forças. E talvez tenha acabado mesmo, está acabando. Só que Jesus não vai deixar você perecer. Jesus está indo na tua direção. Jesus está chegando. Jesus está te provando. Para ver se realmente você ainda vai continuar clamando por Ele, buscando a Ele. Você não pode deixar o vento te vencer. Você não pode deixar a tempestade